chegando a voz aí? Minha voz é meio baixa, mas tá chegando aí ao fundo. É um prazer poder estar aqui com vocês novamente. Faz um bom tempo que eu não venho à casa. Faz um bom tempo que eu não venho à casa, mas é sempre bom poder retornar e ter essa recepção, ter esse calor aqui do pessoal do Fraternidade. Alô? Alô? Melhor, né? Bom, hoje o nosso tema é caridade e tolerância. É um tema que eu acho bastante atual para os dias de hoje, né? Principalmente se a gente levar em consideração a tudo o que aconteceu no ano passado, por causa de eleição e tudo mais, né? Acho difícil alguém que não tenha brigado com algum tio, com alguém da família pelo WhatsApp e tudo mais, né? É chato isso pra caramba, mas infelizmente aconteceu e é legal que a gente possa refletir sobre algumas coisas, né? E principalmente sobre aquilo que acontece no nosso dia a dia, né? A doutrina espírita é dinâmica e ela vale para as coisas que estão acontecendo. A gente pode analisar a nossa vida, todas as situações através da doutrina espírita. E eu queria fazer essa reflexão através de uma historinha que está lá na Revista Espírita, de novembro de 1863, e tem uma continuação depois em março de 1867. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas a Revista Espírita foi editada, foi publicada por Kardec durante 12 anos, até o seu desencarne. E através da Revista Espírita ele fez algumas reflexões a respeito do movimento espírita. Ele levava notícias do movimento espírita para fora da França, além de receber também notícias daquilo que acontecia em outros países. Então ele trazia algumas matérias, fatos que eram discutidos ali através da revista, e muitas vezes os textos que foram publicados na Revista Espírita depois acabaram sendo publicados nas obras básicas. Então era realmente um laboratório que Kardec se utilizava para novas ideias, e é muito legal porque ele tinha naquela época já muitos assinantes. A revista ia para vários lugares do mundo, ia para a América inclusive, e as pessoas mandavam correspondência para o Kardec e ele respondia, né? Costumava responder essas correspondências, os questionamentos que os leitores faziam. Então era assim, algo muito interessante, algo que a gente não pode, é difícil da gente imaginar hoje, né? Com a rapidez que nós temos na comunicação, de mandar uma mensagem por e-mail, por WhatsApp, e ele recebia cartas que vinham de longe, vinham por barco, vinham por navio de outros continentes, e mesmo assim ele conseguia responder a essas perguntas, e muitas vezes ele publicava essas respostas também na Revista Espírita. Então é algo que eu sempre convido as pessoas a conhecerem. É uma obra muito bacana, porque ali a gente conhece bem o pensamento de Kardec. É muito interessante, vocês vão encontrar a Revista Espírita, todos os números da Revista Espírita na internet. Vocês conseguem baixar e ler, pesquisar, é bem interessante. Então eu queria contar uma historinha para vocês, começar dando uma pincelada geral sobre essa história. Ainda lá no século XIX, a França tinha uma colônia na África, que é a Argélia, e muitos franceses viviam lá na Argélia, né? Então, com o desenvolvimento do local e tudo mais, né, a doutrina espírita também, ela saiu da França e também chegou até a Argélia, chegou ali à África, né? E essa história é exatamente sobre isso. Um bispo lá da Argélia, da cidade de Argel, a capital da Argélia, ele fez
um relatório e foi mandado para a Europa, esse relatório, falando a respeito das atividades dos espíritas lá na Argélia. É muito interessante o que ele vem falar, e aí a gente começa a entender aquilo que Kardec nos falava já a respeito das pessoas que não conhecem, não entendem a doutrina espírita e já condenam antecipadamente a nossa doutrina. E isso acaba valendo para muitas outras coisas que acontecem na nossa vida. Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Então o bispo de Argel, ele manda uma carta para a França, para os superiores dele, que começa assim: tínhamos pensado em adicionar modesta página a estes luminosos anais, empalidecendo das alturas do consenso da fé, como merece ser o Espiritismo, que, renovado da mais velha e mais grosseira idolatria, vem abater-se sobre a Argélia, pobre colônia. Após tão cruéis provas, ainda lhe era necessária uma desse gênero. Então, ele começa a falar a respeito da doutrina espírita e já fala de idolatria, que é algo ruim, grosseiro, que está acontecendo naquele país, e que a doutrina espírita está se espalhando, as pessoas estão conhecendo essa doutrina nova. Mas aqui a gente já percebe que ele não conhece, ele não estudou, ele não sabe do que se trata a doutrina espírita. E logo depois ele vem fazer algumas recomendações aos padres, aos sacerdotes ali da região. Olha só: se em suas paróquias houver espíritas, seja de que condição forem, em geral os infiéis, as mulheres vaidosas, os cabeças ocas, olha só, formando sempre o grosso dos cortejos supersticiosos, que o sacerdote não hesite em lhes declarar que não há qualquer transação possível entre o catolicismo e o espiritismo, que em suas experiências não pode haver senão uma dessas coisas: charlatanismo por parte de uns, alucinação da parte de outros, ou, o que é pior, uma intervenção diabólica. Então ele já vem falando sobre charlatanismo, alucinação e intervenção diabólica, né? Sobre uma doutrina que fala sobre fraternidade, sobre a caridade, né? Então, já naquela época, a doutrina espírita ela sofreu uma perseguição enorme, e é algo que nós vamos ver também aqui no Brasil. No início do século XX, final do século XIX, início do século XX, a doutrina espírita também foi muito perseguida aqui no Brasil. A doutrina espírita chegou a ser caso de polícia, né? A polícia fechava as casas espíritas. As pessoas, os médicos e tudo mais, falavam que o espiritismo ele criava loucos. Olha só, isso tudo por conta do fenômeno da mediunidade, que também não era entendida naquela época. Então, logo o espiritismo, né, que foi talvez a primeira doutrina e ajudou muito nessa questão da humanização do tratamento nos manicômios aqui no Brasil, né? Então a gente tem algumas experiências até hoje, né, de sanatórios, de casas de saúde mental, que são administrados por espíritas e que têm um trabalho bem diferenciado, né, muito humanizado, mas já naquela época, onde as pessoas eram tratadas como um lixo humano, eram simplesmente colocadas num lugar como se fosse um depósito de gente, para pessoas que não poderiam estar novamente junto à nossa sociedade. E os sanatórios espíritas ajudaram muito a recuperar essas pessoas e trazê-las de volta à sociedade, né? A gente tem a experiência do Dr. Inácio lá em Uberaba, que está bem documentado num livro que é escrito por ele, onde ele nos fala dessa experiência, né? E é tão bem documentado porque tem tudo catalogado. Então no livro você vai encontrar assim, informações, números, um monte de
tabelas, assim, é muito bacana o trabalho. E assim, a quantidade de pessoas que passaram pelo sanatório e foram curadas, né, saíram de lá, é enorme. E tudo isso porque o Espiritismo conseguiu unir duas ideias, né, que é você conseguir curar tanto o corpo físico, né, a dimensão física, como a dimensão espiritual da pessoa, né? Nós somos algo muito complexo, né? Então a doutrina espírita conseguia ver isso dessa forma mais global, e isso é muito interessante, né? E mesmo assim, durante muito tempo a doutrina espírita foi caso de polícia, foi caso médico, e as casas espíritas eram fechadas por conta disso, né? Então nós de alguma forma sofremos bastante com esse preconceito. E é interessante que o preconceito contra religiões, elas existem até hoje, né? Nós vemos que hoje o Espiritismo está muito bem estabelecido na nossa sociedade, né? Mas as religiões de matriz africanas sofrem muito preconceito ainda, né? Sofrem um preconceito enorme dos chamados cristãos, né? De outras igrejas. E a gente precisa, de alguma forma, estar atento a isso também, porque todas as pessoas têm direito à sua crença, têm direito à sua fé, né? E nós não podemos admitir que qualquer casa de qualquer doutrina ou religião seja fechada, possa sofrer vandalismo, coisa desse tipo, né? Nós devemos, por princípio, lutar e ajudar para que todas as religiões possam se manifestar, todas as pessoas possam se manifestar dentro da sua fé. Isso daí é muito importante. Aqui a gente percebeu que o bispo realmente não conhecia, não entendia a doutrina espírita, e muitas vezes a gente acaba encontrando pessoas que têm essa dificuldade de entender o espiritismo. Eu me lembro que há bastante tempo atrás, bastante mesmo, lá no bairro do meu trabalho, o pessoal daquela igreja dos Testemunhas de Jeová, eles vão e entregam a revistinha deles. Eles passam nas casas e eles passam no comércio também, né? Então assim, acho que uma vez por mês eles passam e deixam a revista. E numa vez eu fiz um comentário qualquer que o cara sacou que eu era espírita, né? Eles sacaram que eu era espírita, eles fecharam a revista e foram embora. Só que voltaram logo na semana seguinte, assim, mas não voltaram 2 pessoas, voltaram um monte de gente, né? Não, a gente queria conversar, mas horário de trabalho, assim, horário comercial, né? Eu estava atendendo pessoas, eles chegaram, né? E eles já começaram com uma conversa estranha, falando de bruxaria e tudo mais, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço, né? Eu falei, olha, primeiro de tudo, que eu estou trabalhando, né? E segundo, se a conversa vai começar nesse parâmetro, não tem como, né? Se você está vindo aqui falar de bruxaria, não tem nada a ver comigo, né? E consegui fazer com que as pessoas fossem embora. Foi muita sorte, porque foi há um tempo atrás. Eu acho que naquela época eu não conseguiria conversar com aquelas pessoas e argumentar bem a favor do espiritismo, né? Então fatalmente eu seria massacrado ali naquele momento, mas de alguma forma eles não mostraram respeito à minha fé e àquilo que eu acredito, né? Eu de forma alguma invadiria a casa de alguém. Eu acredito que todos nós aqui de forma alguma faríamos isso, né? Então a gente precisa realmente pensar de uma forma diferente, pensar de forma caridosa, porque se a religião não transforma a pessoa, não traz benefícios para ela, não leva ela a ser uma pessoa melhor, isso não adianta muito, né? Essa semana, todos nós sabemos, o jornalista Ricardo Boechat veio a desencarnar. E assim, a gente não conhece, eu pelo menos não conheço pessoalmente, mas por todas as manifestações que aconteceram,
se deduz que ele era uma boa pessoa, né? Muito admirado por todo mundo que conviveu com ele. E ele era um ateu declarado, né? Como algumas outras pessoas que a gente conhece, né? E vocês sabem que ele teve uma certa briga com um pastor aí, né, bastante famoso, né? Vocês devem saber que aconteceu isso, uma certa música, tá, no programa de rádio dele e tal. Eu não vou aqui repetir tudo mais, porque fica chato. Mas aconteceu. E não é que muita gente andou falando por aí que ele morreu de forma trágica, aí, um acidente, né? Porque ele tinha mexido com um homem de Deus, com um ungido, né? Uma coisa absurda, gente. Absurda. Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo, né? Sendo ungido ou não, sendo pessoas mais simples como nós aqui, que viemos aqui ao Centro Espírita para tentarmos melhorar um pouquinho, todos nós um dia vamos morrer, todos nós. Aliás, é a única coisa que nos aproxima, né? Todos nós, independente da origem, da posição social, um dia nós vamos morrer. Faz parte da nossa vida, da nossa existência, né? Morrer e voltar, né? Isso tudo faz parte. Então, a gente não pode pensar dessa forma, porque não é aquilo que eu penso que é o mais importante. Peraí que meu celular está falando aqui, só um minutinho. Que é o mais importante. A gente tem que pensar naquilo que as outras pessoas pensam, como elas sentem, e respeitar isso. É algo que é muito importante. Bom, passado essa história, tem uma continuação alguns anos depois, tá? Porque esse bispo que fez o relatório, que mandou recomendações e tudo mais, ele aposentou e veio um novo bispo da França para a Argélia para poder trabalhar, né? E naquela época em que houve essa troca, em que o bispo foi nomeado, o novo bispo foi nomeado, aconteceu um terremoto na Argélia. Uma tragédia grande que atingiu a muita gente. E aí, antes do novo bispo assumir, ele manda uma carta ao prefeito de Argel, capital da Argélia, e é muito interessante a carta que ele manda para o prefeito. Olha só: senhor prefeito, acabo de ter pelo Moniteur, que é um jornal da época, a notícia oficial da minha promoção a arcebispo de Argel. Embora não possa exercer nenhum ato do meu ministério na diocese, sem ter recebido inicialmente a missão e a instituição da Santa Sé, contudo não posso ficar insensível aos acentos dolorosos que repercutem em toda a França e que nos chegam ao pé do Atlas. A administração municipal de Argel tomou a generosa iniciativa de uma subscrição pública para as vítimas do último terremoto. Permite-me lhe enviar meu óculo por vosso intermédio. Encontrareis anexa a soma de 1.000 francos. É tudo que a minha pobreza me permite fazer, mas esse pouco, pelo menos, o faço de todo o coração. Então, aconteceu esse terremoto e lá em Argel o prefeito fez uma campanha, arrecadar fundos para ajudar as pessoas que sofreram, perderam suas casas e tudo mais com a tragédia. E o bispo, ainda antes de assumir a cadeira dele lá em Argel, ele manda 1.000 francos para o prefeito para ajudar nessa campanha. Só que aí a gente continua a carta. Desejo que essa soma seja distribuída igualmente, sem distinção de raças nem de cultos, entre todos os que foram feridos pelo flagelo. Se mais tarde nem todos me devem reconhecer como seu pai, eu reclamo o privilégio de amá-los igualmente como meus filhos. Tomei por divisa de minhas armas episcopais uma só palavra, a caridade. E a caridade não conhece gregos, nem bárbaros, nem infiéis, nem israelitas. Assim como fala o apóstolo São Paulo, ele não vê em todos os homens senão a imagem viva de Deus. Possa eu, se ele me chamar em breve ao vosso meio, dar a todos por meus atos e palavras o exemplo e o amor dessa virtude que prepara todas as outras. Dignai-vos aceitar, senhor prefeito, a expressão dos sentimentos de respeitoso devotamento com os quais tenho a honra de ser vosso humilde e obediente servo. Então, o novo bispo, ele manda esse dinheiro e fala que esse dinheiro é para ser usado
para ajudar todas as pessoas. E é bem bacana que ele fala aqui que ele não quer que haja distinção nem entre gregos, nem bárbaros, nem fiéis e nem israelitas, né? É bastante interessante esse comentário. Então, ele quer realmente que a soma ali beneficie a todas as pessoas. E o prefeito de Argel responde a ele: Charles, bispo de Nancy, nomeado arcebispo de Argel. O novo arcebispo de Argel se anuncia por um ato de benevolência que é uma digna introdução. Mas o que ainda vale mais é que, sobretudo, será apreciado são os princípios de tolerância pelos quais inaugura a sua administração. E, em vez do anátema, que é a censura, é a caridade que confunde todos os homens no mesmo sentimento de amor, sem distinção de crença, porque todos são a viva imagem de Deus. Eis verdadeiras palavras evangélicas. Ele não fala dos espíritas contra os quais o seu predecessor tinha lançado todos os raios da maldição. O prefeito lembrou que o antigo bispo não gostava muito dos espíritas, né? Mas é provável que a sua tolerância se estenda aos judeus, aos infiéis, não pode fazer exceção para os que, de conformidade com as palavras do Cristo, inscrevem em sua bandeira: fora da caridade não há salvação. Então aqui ele se lembra dos espíritos que também foram atingidos aí pelo acontecimento, pelo terremoto. Então, a todos nós aqui, precisamos lembrar de algo que está lá no livro dos Médiuns, que foi falado por Santo Agostinho, né? Mas lembrai-vos bem que o Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé, né? Então, quando nós nos reunimos aqui nessa casa para podermos estudar, né, nós somos relembrados a todo momento das palavras de Jesus, e principalmente como aplicar essas lições na nossa vida, né? Então, só estar aqui na casa não é o suficiente, né? Nós precisamos efetivamente utilizarmos essas lições dentro da nossa vida, né? E é exatamente através do respeito que nós devemos ter para com os nossos companheiros, né, que nós vamos conseguir isso, né? É algo que nós vamos adquirir exatamente quando nós falamos o seguinte, está lá na pergunta 876 do livro dos Espíritos, né? Qual a base da justiça segundo a lei natural, né? Kardec pergunta isso aos Espíritos, e eles nos falam o seguinte: disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse. Em circunstância idêntica, e é mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado, né? Então, Kardec ainda continua complementando: a sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito próximo. Então, se a gente for resumir isso daqui, a gente está falando em empatia, né? Nos colocarmos no lugar do nosso próximo. Se a gente não conseguir entender aquilo que se passa com os nossos companheiros, com o nosso próximo, a gente não vai conseguir realmente ajudá-lo, a gente não vai conseguir tolerá-lo, não é verdade? Então, todas as pessoas, elas têm, cada pessoa é um universo totalmente diferente, né? Então, é um universo de pensamentos, de sentimentos, e tudo isso precisa ser respeitado. Todos nós estamos num processo de evolução. E a questão de nós pensarmos de forma diferente não precisa fazer com que nós sejamos inimigos, né? Eu posso discordar diametralmente com o Gilberto, por exemplo, e ele comigo, mas nada disso faz com que eu desrespeite a ele e ele a mim, né? Não tem por que isso acontecer. A gente pode
muito bem trocar ideias, não concordar um com o outro, isso é natural, e mesmo assim a gente continuar a nossa amizade, né? Continuarmos respeitando um ao outro, né? Porque é assim, né? Não existe uma verdade que seja absoluta, né? Quando nós lançarmos qualquer questão aqui nessa sala, a gente vai encontrar respostas variadas para essa questão. E, fatalmente, ninguém de nós vai estar 100% certo. Ninguém vai estar 100% errado. Né? Cada um vai poder ver, analisar por um determinado ponto de vista, através das suas experiências, através daquilo que ele viveu, daquilo que ele viu, né? Ele vai poder ponderar. E aquilo que ele está trazendo não vai de forma alguma ser errado, mas também a gente não vai encontrar toda a certeza, tudo certinho, né? Porque a gente não consegue, a gente não tem toda a verdade. E quando se pensa em questões religiosas, muitas vezes as pessoas acreditam que têm o conhecimento de toda a verdade, né? E nós não temos não podemos ter a pretensão de chegar à intimidade de Deus, né? Os nossos amigos espirituais já nos falam disso, né? Nós, de forma alguma, vamos conhecer totalmente Deus, até porque nos falta ainda algo, nos falta um sentido para isso, né? Os sentidos que nós temos não são suficientes para entender Deus de forma completa. Então nós precisamos ainda evoluir muito, e nós não sabemos que sentido é esse que nós precisamos adquirir ainda para conseguirmos entender Deus de forma completa. Então, na pergunta 886, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: e qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Né? E aí os Espíritos nos respondem o seguinte, que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Né? A benevolência é agir bem, agir dentro do bem. Né? Isso daí isso que é benevolência. E sermos indulgentes é nós exatamente conseguirmos entender as fraquezas, os defeitos do nosso próximo. Né? E nós mesmos precisamos da indulgência do nosso próximo, porque todos nós temos os nossos defeitos, temos os nossos problemas, estamos dentro desse caminho de crescimento. Né? É interessante que a gente possa fazer uma análise sobre isso, porque esse trabalho de autoconhecimento, ele se processa de várias formas, né? E a gente aprende exatamente com as nossas experiências, né? E no final das contas, a gente ainda tem outras oportunidades, né? Deus, na sua bondade, na sua infinita sabedoria, nos dá oportunidades de novas reencarnações, onde nós vamos experimentar outras coisas, nós vamos poder refazer aquilo que nós fizemos no passado, que não foi bom, não foi proveitoso. Né? Eu costumo dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Há um tempinho atrás, eu coloquei na cabeça que eu ia fazer uma maratona. Eu ia correr uma maratona. Quem me conhece, de vez em quando me vê correndo por aí, eu corro, e aí faz muito tempo que eu corro, e você vai aumentando as distâncias, né? É um negócio meio viciante isso. Você vai aumentando as distâncias e tal. E eu já tinha corrido umas meias maratonas, né? Que são corridas de 21 km, e eu achei que dava para correr 42. E aí eu comecei a treinar e tudo mais, mas eu não treinei do jeito que deveria ser, né? Da forma como eu deveria treinar. E me inscrevi e fui para a corrida. Né? E foi uma das experiências mais assim, desagradáveis da minha vida, para dizer o mínimo. Né? Foi horrível. Né? Chegando numa certa parte da corrida, você só pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Doía todas as partes do meu corpo. Não tinha nada assim que pudesse... Eu não podia, sabe, chegou uma hora, para vocês terem uma ideia, que eu parei de correr, comecei a andar.
porque eu não aguentava mais. Estava cansado, estava com dor e tudo mais. E aí passou um rapaz por mim, né? E tem muito disso na corrida, essa coisa de camaradagem e tal. O cara passou por mim e falou assim: força aí, guerreiro, vamos comigo, vamos, me acompanha e tal, né? Na hora que ele falou isso, cara, eu comecei a chorar. Juro pra você, eu chorava que nem criança, cara. Porque eu não aguentava mais. Eu consegui completar a corrida. A medalha está lá em casa e tudo mais, né? Está no quadro, com muito orgulho e tudo mais. Mas foi muito ruim. Foi muito ruim. Aí o que eu encasquetei? Que eu ia fazer uma outra maratona. Coloquei na cabeça que eu ia fazer uma outra maratona, mas eu ia fazer direitinho, do jeito que tem que ser. E aí eu treinei durante 1 ano e meio para fazer essa maratona, segunda da minha vida, e fiz tudo certinho, né? Eu estava ali, gabaritava a planilha, sabe? Fiz tudo certinho, do jeito que tem que ser. Fiz aquele planejamento junto com o treinador e fui fazendo tudo certinho, todos os treinamentos, questão da alimentação, emagreci, fiquei magrinho, sabe? Então, suplementação, tudo que você possa pensar, né? Que não é uma coisa tão simples assim, testar tênis e tudo mais, fiz tudo certinho. Fui para a corrida, consegui terminar bem a corrida. É legal quando você consegue fazer um negócio desse, né? E fiz em menos de 4 horas, que é o sonho de consumo de qualquer corredor amador, né? Conseguir correr uma prova de maratona em menos de 4 horas, eu consegui fazer isso. Foi muito legal. E aí eu tenho certeza que vocês devem estar pensando assim: pô, Ricardo, você está aqui dentro da casa espírita, né? Tem tanta coisa importante para você falar, você vem falar de corrida, né? E é exatamente por isso, cara, porque se dentro de uma coisa tão simples e sem importância, a gente pode fazer de novo, a gente pode recomeçar e a gente pode fazer bem feito, por que na nossa existência a gente não pode fazer igual? Né? Deus dá essa oportunidade para a gente de refazer, de planejar de novo. E é o que acontece, né? Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente planeja, tem uns espíritos lá que ajudam a gente a planejar, a fazer as coisas melhores. Olha, você tem boas qualidades, vai lá, você vai conseguir. E a gente pode chegar aqui e melhorar. A gente pode melhorar, a gente pode conseguir ter melhores sentimentos, a gente pode conseguir ser pessoas com mais garra para fazer as coisas que são necessárias, para conseguir deixar de lado os defeitos, né? Conseguir ser mais amigo, estar mais junto das pessoas, né? A gente consegue isso. Então, nas coisas mais simples a gente consegue, e também nas coisas mais complexas, né? É isso que a doutrina nos ensina. Então, quando nós nos colocamos de forma determinada mesmo na nossa vida em melhorar, em fazer algo bom, a gente consegue, porque as condições são dadas para a gente, né? Quando a gente planeja lá que vai voltar para viver aqui nesse mundo, a gente não planeja nada que a gente não consiga fazer, algo que esteja além das nossas possibilidades, né? A gente planeja aquilo que a gente consegue, que a gente vai poder fazer realmente, né? E a gente pode fazer isso. Então, é assim que nós vamos conseguir trazer algo melhor, melhores sentimentos, as nossas qualidades, trabalhar essas qualidades, trabalhar para ir minimizando os nossos defeitos e dessa forma a gente conseguir entender de forma melhor o nosso próximo, a forma de pensar deles, né? Conseguimos ser mais humildes, porque a grande questão que atrapalha tudo na nossa vida, o principal dos defeitos é esse, né? Nós somos tão egoístas que nós nos colocamos à frente de tudo, né? A gente quer resolver o nosso problema antes, a gente acha que aquilo que a gente pensa é melhor, aquilo que a gente faz é mais bonito, né? E a gente acaba deixando de lado as outras pessoas, as outras ideias, né? E é aí que nasce a intolerância. Então, quando nós conseguirmos, dentro dessa ideia, levarmos à frente o nosso conhecimento, conseguimos fazer melhor essa questão
do autoconhecimento, né, que é um trabalho que é enorme, que pode ser feito de várias formas, né? Aqui a Casa Espírita é uma forma de nós nos conhecermos melhor, de nós trabalharmos isso, mas existem outras formas até, né? Então, a gente conseguindo fazer tudo isso, a gente, é claro, vai ter uma vida muito melhor, muito mais tranquila. Aquelas pessoas que são intolerantes, que destilam ódio, são pessoas que não têm paz, não são felizes, né? A gente, quando consegue relevar os problemas que estão acontecendo à nossa volta, os defeitos dos nossos companheiros, a gente vive de uma forma mais leve, né? A gente não precisa ficar toda hora condenando e tudo mais, a gente precisa viver e ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Da mesma forma, nós também temos dificuldades e a gente quer a ajuda das pessoas, né? Então, quando nós conseguimos colaborar de uma forma com as outras pessoas, de uma forma melhor com as outras pessoas, a gente vai viver muito melhor, a gente vai viver de uma forma muito mais leve, muito mais alegre, né? Os Espíritos nos falam que no futuro todos nós seremos espíritos bem-aventurados, ou seja, seremos espíritos felizes. E a gente precisa pensar nisso, ter isso em mente, da mesma forma que eu tinha os 42 quilômetros da maratona na minha cabeça. A gente pode pensar nisso, que nós seremos felizes, que nós seremos espíritos bem-aventurados, e a gente pode chegar lá, né? E se disseram para a gente que a gente pode de verdade, né? É isso que importa na nossa vida, é um objetivo a ser alcançado. Eu queria muito agradecer a receptividade da casa. É sempre bom poder retornar aqui, como eu falei, fazia um tempo que eu não vinha aqui à fraternidade, mas sou eu que faço a programação das palestras, né? Então, o que acontece é que às vezes tem um furo, um buraco ou outro dentro da programação, aí eu vou lá e me encaixo ali, né? Então, normalmente no meio da semana é mais complicado de achar palestrante, então é por isso que fica mais difícil da gente vir, tá? Mas, como eu falei, é sempre um prazer poder estar encontrando com vocês, né? De vez em quando o Jarbas vai lá na minha casa, o pessoal gosta muito do trabalho dele também, e é legal a gente poder fazer esse intercâmbio aqui entre as casas. A gente vai conhecendo as pessoas, fazendo amigos, isso daí é o mais importante para todos nós, né? Então, eu queria muito agradecer a todos pela atenção, tá? Tenham um bom final de semana, uma boa noite para todos, tá? Muito obrigado.